Pois bem, quando a Liz fez a proposta dessa temática para eu conversar com vocês aqui, era no sentido de dizer, olha, quando a gente fala em tecnologias que são tendência, e para a gente inteligência artificial é importante que todos nós, como profissionais, estejamos bem antenados. Trabalho, sim, na formação de educadores e na formação também de profissionais da saúde. E, como não poderia de ser, eu tinha que começar a utilizar a inteligência artificial na minha prática diária. O ChatGPT não quis participar comigo como autor, porque ele disse para mim que falar sobre componentes de inteligência artificial, ele não se incomodava se eu não colocasse ali o nome dele, além de Cristine Guzmão aparecesse o ChatGPT, mas ele me deu dicas, por exemplo, sobre a formatação dos slides, que eu vou passar aqui para vocês, e me deu a dica também de que ferramenta eu deveria utilizar. Então, eu utilizei o Canva para fazer essa construção, tá certo? Pois bem, essa apresentação aqui vocês vão ter disponível, ela foi criada em 3 formatos, ela foi criada em PDF, foi criada como uma apresentação de slides do PowerPoint e ela foi criada como um vídeo interativo, ao mesmo tempo. Tá? Aqui embaixo vocês vão ver um selo que a gente costuma colocar nas nossas apresentações, que é um selo que permite que vocês possam reutilizar esse material. E, por orientação do ChatGPT, ele não vai com a abertura completa, ele não vai no selo CC BY, tá? Ele vai no selo CC BY NC, porque lá no final vocês vão ver, tem uma foto minha, e ele diz, olha, como tem foto, não é melhor colocar como comercial, e sim como não comercial. Tá certo? Bom, vou fazer uma pergunta para vocês, para que vocês possam começar a esquentar e entender como a gente vai falar sobre inteligência artificial. Quem aqui não usa o WhatsApp? Não é? Uma pergunta difícil de responder. Quem aqui sabe o que significa aquele círculo azul que apareceu no WhatsApp um tempinho atrás? Quem sabe? Agora, quem sabe? Muito bem, olha aí, as pessoas estão usando o ChatGPT, né, dentro do WhatsApp. Né? Então, a Meta, que é a empresa desenvolvedora deste serviço de mensageria, desenvolveu uma funcionalidade chamada Meta Inteligência Artificial, que, na realidade, é um chatbot. Ou seja, ele gera conteúdo, ele gera vídeo. Né? Já fizeram o teste de perguntar para a Meta se ele conhece vocês? Pois é, se vocês colocarem o nome de vocês aí, clicando no botãozinho azul, né, no círculo azul, e colocar o nome de vocês, ele vai trazer informação. Né? E eu fiquei muito surpresa, na realidade, para o bem, quando eu fiz a pergunta para a Meta quem eu era, né, e ela trouxe todos os meus dados em inglês. Ela não trouxe em português, não é interessante? Pois bem, então, nós já vivemos com inteligência artificial nas nossas aplicações. Né? E a gente precisa entender como isso daí vai ser bom para a gente, enquanto profissionais. Né? E aí é de se esperar que a gente comece a trabalhar algumas competências para poder interagir com esse tipo de inteligência e aproveitar o máximo possível dela para conosco. Tá certo? Então, essa apresentação aqui está estática para vocês, mas a ideia é, por exemplo, a professora Liz, que me perdoe, e a ela eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? O meu conjunto de slides está um pouquinho diferente, porque isso aí tudinho deveria ser vídeo. Pois bem, vamos lá. Ou é assim? Não, porque eu fiz de cabeça para baixo. Pois bem, como eu falei, eu sou Cristine Guzmão, sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, coordeno um programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica, onde hoje os meus alunos trabalham com inteligência artificial, né, dentro das suas pesquisas, e participo também de um programa na área de educação, né, de educação tecnológica, que trabalha a massividade da educação. Então, a gente está muito envolvido com os MOOCs, com a educação à distância, né, e o uso dessas ferramentas. Inclusive, a gente tem uma experiência muito interessante do uso de inteligência artificial dentro do Moodle, e isso data aí antes da pandemia, onde a gente fazia a recomendação de conteúdo para os nossos estudantes. Então, eles estavam lá dentro do Moodle e eles começavam a conversar em fóruns sobre determinadas áreas de interesse, né? E essa ferramenta, que é um motor inteligente, que a gente criou e colocou dentro do Moodle, olhava assim,
a professora Liz gosta muito de conversar sobre a área, né, de maternidade, por exemplo. Né? Então, vamos colocar material para ela, que chegou novo, que está aí na rede, que a gente direciona para que ela possa ter uma amplitude maior de acesso. Pois bem, e aí, depois que eu sei que todos vocês já estão imersos na inteligência artificial, é aí que estamos hoje, com ela, né? Com uma tecnologia que é importante e que muitas vezes chega para a gente, né, de forma forçada. Você não consegue desabilitar o círculozinho azul do WhatsApp. Então, ele está ali, que você use e que você não use. Por quê? São serviços proprietários. E o estímulo que se dá é que você comece a trabalhar essa inteligência dentro do seu uso de tecnologia. Então, na realidade, a gente vai começar agora, na realidade, já vem fazendo, essa transmissão de saberes que existem, na construção de competências. Então, mais cedo ou mais tarde, a revisita nos currículos de formação vai ser preciso. A gente precisa olhar com muito cuidado sobre isso, para que a gente possa interagir com esses sistemas inteligentes, mas com a visão crítica, com o senso de que isso pode ou não me ajudar. E é o que normalmente eu faço. De forma bem tranquila, me sugere, eu vejo se aquela sugestão realmente atende o que eu quero e vou discutindo com eles, com os sistemas inteligentes. Pois bem, essas competências essenciais, nos aparecem na necessidade de uma leitura crítica dos algoritmos que são criados. Então, pequenos registros de software que são criados para que a gente entenda o que é que eles vão fazer. Vejam que dentro do próprio CIAPS, as palestras que estão sendo trazidas aqui, as temáticas que estão sendo trazidas aqui, trabalham muito uma massividade de dados, trabalham muito com sistemas de informação. Então, se espera, ou é normal que já se tenha, inteligência artificial por trás, para que esse tratamento passe a ser mais preciso, passe a ser mais correto, passe a ser mais efetivo no levantamento desses dados. Okay? A consciência ética no uso das tecnologias, e a gente precisa isso, até onde eu posso ir com inteligência artificial? Essa é a grande pergunta. Capacidade de tomar decisões com base nessas informações. Eu ainda não tomo decisão baseada em inteligência artificial, mas a minha prática não exige isso. Mas, sim, terão profissões que essa prática pode exigir, e é importante que o profissional comece agora a entender como é a leitura disso para ele. Porque ele tem o senso crítico de dizer, espera aí, isso daqui não está muito certo, ou isso daqui está certo. Autonomia e responsabilidade digital. Depois da pandemia, nós fomos forçados a uma inclusão digital. Então, vivemos o digital hoje. É difícil a gente não pensar em digital. Muito comum, inclusive. Criatividade na solução de problemas, em parceria com sistemas inteligentes. Então, agora a gente passa a discutir com esses sistemas. Eles aparecem para a gente como algo muito comum e que a gente, muitas vezes, até coloca. E diz, olha, me ajuda aqui dentro dessas duas funcionalidades. Então, o que é inteligência artificial? Por que ela chegou para a gente? Primeiro, é um ramo da ciência da computação. E, quando a gente vai para a ciência da computação, o pessoal quer falar de filosofia. Então, ele não pensa só na aplicação ou a prática da própria inteligência artificial, que, na realidade, cria sistemas que são capazes de realizar tarefas normalmente que exigem muito da inteligência humana. Mas a grande diferença é que não é só uma pessoa, são várias pessoas que comungam desse conhecimento para o sistema inteligente. Então, a gente tem uma base de conhecimento, que é diferente. Cada um de nós tem um conhecimento de formação, um conhecimento técnico que é passado, mas temos um conhecimento, como diz o professor Aconforado, um conhecimento informal e um conhecimento formal também, que existe, ou não formal. De tudo que a gente passa, de tudo que a gente vive, das percepções que temos. Então, isso soma na nossa bagagem de conhecimento, e quando a gente tem um banco de informações que traz todos esses conhecimentos de todos nós, então é bem melhor essa percepção. Na ciência de reconhecer padrões.
Então, temos modelos que são importantes para as nossas atividades, e esses sistemas vão dizer, olha, você está trabalhando com o modelo A, você está trabalhando com o modelo B, mas que você pode passar completamente despercebido. Eu não conheço o modelo A, mas ele conhece e traz para você. Tomar as decisões, aprender com dados, e a gente vai ver mais na frente que esse aprender com dados, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Entender linguagem natural e até interpretar imagens ou sons. O ChatGPT já faz isso. O círculo azul da Meta, que está no WhatsApp de vocês, também faz. Você vai escrever e ele vai lá buscar aquela informação para ti. Pois bem, então, por que a inteligência artificial faz diferença na área de saúde? Tem uma questão de que aumenta a precisão nos diagnósticos. Então, se eu tenho apenas uma pessoa que faz diagnóstico, um humano fazendo diagnóstico, eu tenho agora um sistema inteligente que, muitas vezes, multiplica isso por 1000, não vou dizer infinito, mas multiplica, sim, por uma grande quantidade, né, de situações. E aí, né, nessas situações que são padrão, que são comuns, que são rotina, esses sistemas conseguem ajudar com certeza, ficando o profissional que lá está à busca das exceções, de tratar as exceções. Né? Acelera o atendimento. Né? Então, se antigamente a gente tinha uma fila muito grande de espera para atendimento, os sistemas, e aí não só os sistemas inteligentes, não, os sistemas de informação gerais, eles conseguem, sim, ajudar o profissional, né, na execução daquela atividade, então ele acelera. São utilizados muitas vezes como filtragem mesmo. Então, ele faz uma filtragem, né, tira daquele padrão crítico, o que não é crítico, a gente consegue andar mais rápido. Tá? Temos também a personalização dos tratamentos. Eu achei super interessante. Nós temos um médico de família, né, e eu levando a minha mãe, conversando com ele uma vez, ele disse para mim assim, Cristine, olha, eu tenho um problema sério. Eu não consigo lembrar de nome de paciente, eu não consigo lembrar de fisionomia. E aí, veja, eu peguei esse sistema aqui. Né? Então, ele mostrou o sistema, e o sistema é interessante, porque o sistema permite que você tire a foto do paciente no último atendimento. E aí ele passou a criar uma empatia muito grande, não que ele não tenha, mas com o paciente quando ele chegava. Né? Por exemplo, minha mãe, na última, tinha ido de óculos, por exemplo, estava com óculos. Nessa que ela foi sem óculos. Ele chega, mas Lenita, o nome da minha mãe, por que você está sem óculos? Você ficou tão bem? Ela disse, mas você notou que eu estou sem óculos? Claro que eu notei que você está sem óculos. Né? Mas deixa aqui, o sistema traz essas informações também. Então, né, ajuda nessa personalização do atendimento. E para outras coisas também. Então, se você vai para a venda, para o e-commerce, né, você consegue fazer o vestir a roupa, dando, né, as suas medidas. Né? Então, você já fica mais tranquilo daquele vestido, daquela calça, enfim, que você queira, aquela vestimenta que você vai comprar, né, e que você tenha a percepção de que aquilo vai ficar legal em você. O corte do seu cabelo. Né? E por aí vai. Auxilia na gestão hospitalar. Sim, né? Os sistemas de gestão são sistemas muito importantes. E a gente já vem de uma coisa do e-business, né, que traz com que determinadas ferramentas que trabalham principalmente a área financeira, elas comecem a fazer um trabalho mais apurado nos dados. Tá certo? E ajuda na prevenção de doenças. Né? Então, se a gente trabalha com grandes volumes de dados, e a gente sabe que a prevenção ainda é a melhor opção, né? Então, a gente consegue, sim, fazer predições e trabalhar com determinados públicos. Tem um projeto muito interessante, que é realizado no nível nacional, em parceria com a Johns Hopkins, né, que fica lá nos Estados Unidos, justamente nessa predição de períodos de arboviroses. Então, a gente que é tão acometido com a dengue, com a zika, com a chikungunya, né, temos essa parceria, né, com o pessoal dos Estados Unidos, no sentido da predição, né, daqueles períodos onde a gente pode ter uma maior incidência, né, dessas arboviroses. Então, a inteligência artificial, né, ela não substitui o profissional de saúde, mas sim amplia a sua capacidade de cuidado.
E é isso que a gente tem que olhar. E é isso que a formação que tem que chegar para o meu profissional tem que fazer com que ele entenda isso. Ela não vai tomar um lugar de ninguém, mas ela pode, sim, ser uma ferramenta poderosa na tua prática profissional. Um exemplo. Então, se a gente vai fazer diagnóstico precoce de câncer de mama, utilizando inteligência artificial, como é que isso funciona? Então, a gente tem lá um algoritmo, e o algoritmo é um softwarezinho, tá certo? Esse software ele vai ser treinado com milhares de imagens que têm padrões diferenciados, né, dos achados de câncer. Tá? E ele, então, vai começar a sinalizar essas áreas de preocupação quando ele vê determinados achados. Como se ele visse assim, essas aqui são as áreas quentes. Tá? E o que é que muda nisso aí? Muda justamente na agilidade que a pessoa que está lá laudando, né, o profissional que está lá olhando, e eu admiro bastante, porque olhar aquelas imagens, né, todo dia, várias imagens, né, pode até pegar uma peça na gente, mas, enfim, o sistema vai fazer triagem, e ele vai dizer, olha, esse exame aqui está com uma marcação diferente. E aí, como é que o profissional lê? Esse exame está com uma marcação diferente, então eu tenho que ter mais atenção na avaliação desse material. Tá? Então, com isso, o que é que acontece? Tá? Passa a ser uma segunda opinião, né? Ou apenas uma indicação. E esse profissional consegue passar mais rapidamente por um público que seja um público considerado como comum, né? E o público exceção, né? Ele consegue direcionar um pouco mais de tempo. Então, esse diagnóstico passa a ser mais preciso, dá menos retrabalho, dá mais tempo para o profissional focar no cuidado humano com o paciente, sim, e nas questões terapêuticas, porque o paciente que precisa, né, de um exame onde existe um risco associado, né, a câncer, ele tem que ter um tratamento agilizado. Então, quanto mais rápido eu tiver isso, com garantia, com qualidade do trabalho que está sendo entregue ao paciente, tanto melhor. E qual é a relevância disso na formação? Por que é importante eu olhar agora para a formação do meu profissional e pensar que... E eu estou falando em inteligência artificial porque a Liz pediu que eu falasse sobre inteligência artificial. Mas são tantas quantas sejam as tecnologias emergentes utilizadas hoje, para que vocês possam ter condições de, conhecendo a tecnologia, fazer o melhor uso dela. Pois bem, a primeira delas é o letramento digital e o letramento de dados também. Mas, para que isso aconteça, eu, profissional, tenho que ter inclusão digital. Tenho que saber o que é que tem. Então, agora vocês já sabem que vocês têm que investigar o que é que aparece nos aplicativos de vocês, nos sistemas que vocês usam. Né? Então, é preciso lidar com os dados clínicos, né? Principalmente no quesito de privacidade e de ética. São dados extremamente sensíveis. Temos a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que passa a nos cobrar uma série de questões associadas, né, para o bom uso daquele dado. Não que não fosse antes da Lei Geral, mas agora nós temos uma lei, né, para nos orientar. A interpretação dos modelos de IA, e aí existem os modelos black box. Vocês já imaginam o que é black box? É uma caixa preta que você não sabe o que tem lá dentro. Tá? Então, ele pode trazer informação para você, mas você não sabe como aquela informação foi levantada. Então, é difícil você confiar no black box. Não é? É mais fácil você confiar nos modelos explicáveis. Por isso, a importância do letramento lá em cima dos algoritmos. Né? Para que o profissional, sabendo que tipo de algoritmo está ali para predição, por exemplo, ele diga, não, esse tipo de algoritmo é confiável. E eu entendo como foi que ele pensou, como foi que ele fez a seleção. Tá? E aí você tem uma confiança maior na tecnologia. O uso de simulações com inteligência artificial. É muito comum simular, tá certo? Então, essas utilizações, elas começam a trabalhar, por exemplo, realidade aumentada ou utilização de gêmeo digital. O gêmeo digital é uma cópia digital de um objeto físico, de um processo,
enfim, que eu preciso ter daquela forma, porque se ele começa a sofrer evoluções, mutações, transformações, isso tem que ser passado para a realidade. Então, a gente começa a ver como é que aquilo ali vai se comportar. É algo no sentido da predição, da previsão, de eu conseguir enxergar um pouquinho mais à frente, né, como é que vai ficar aquilo dali. Depois, uma tomada de decisão assistida. Então, esses sistemas, eles passam a ser incorporados. A Beatriz falou, olha, lá no monitoramento dos meus indicadores, eu passei a incorporar uma ferramenta, né, para garantir que aqueles dados fossem melhor avaliados. Antigamente, a gente fazia isso utilizando planilhas Excel, né? Então, hoje, a gente já passou, né, dessa fase. O sistema faz isso para a gente. Então, esse sistema, mesmo como suporte, ele não vai substituir a competência profissional que lá está. E eu preciso garantir que tenha essa competência, né, para uso, né? Dessa forma, a gente vai conseguir desenvolver o pensamento crítico diante do uso desse tipo de sistema. Ok? Bom, e aí quais são os desafios, né, que eu tenho quando eu penso sobre inteligência artificial na minha prática diária e que tipo de considerações eu posso fazer sobre isso? Bom, primeiro, a questão de privacidade, né? Privacidade e proteção de dados sensíveis. É muito comum. Aí a minha pergunta, novamente, para vocês. Quem aqui não usa Instagram? Então, o Instagram tem uma série de mecanismos inteligentes que fazem com que você, sem querer, comece a fazer phishing com você mesmo. Quando você vai lá e ele joga qualquer material de propaganda para ti e tu simplesmente clica na imagem. Pronto. É o suficiente para ele começar agora a te bombardear com informações sobre aquilo dali. Seja comercialmente, seja individualmente. Então, você precisa entender a lógica do aplicativo, a lógica do serviço, né, para que você não seja refém desse serviço. Então, esse é o primeiro desafio que a gente enfrenta. Os dados de saúde são extremamente pessoais e sensíveis. Então, temos que ter muito cuidado com isso, né? Inclusive, vocês já ouviram falar sobre hackers, né? O sistema foi hackeado, não é? E todo mundo se treme. O sistema foi hackeado, todos os CPFs estão por aí, né? Pois bem, então esse vazamento de dados é um cuidado que a gente tem que ter, né? Então, ele pode, sim, ser colocado, né, na presença ou à disponibilização de várias pessoas, porque vocês sabem que a internet é um canal que tudo habilita, mas ela não certifica nada. Tá certo? Então, você vai colocar aquela informação ali e ela vai estar, né, para todo mundo. Tá certo? A ética nisso é a gente poder garantir o consentimento informado. Então, saber que a pessoa que disponibilizou aquele dado, mesmo que ele seja, né, anonimizado, ela sabe dos perigos que tem de liberar determinada informação. Né? E também, né, para que o paciente tenha o controle sobre o que é coletado dele. Que muitas vezes a gente não tem isso, a gente não sabe. Estão pegando tudo nosso, né, todas as informações, né, porque estão na grande rede ou nas mídias sociais. Segundo é o viés algorítmico que a gente tem e de injustiça. Né? Então, a gente tem vários tipos de algoritmos, softwares, que são utilizados para treinar, e esses treinamentos eles podem simplesmente ser enviesados no sentido de que aquele modelo ele começa a ser muito treinado e muito conhecedor daquela área, então ele não consegue ver situações de exceção. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter nesse enviesamento, né? E aí reconhecer essas falhas, né? E reconhecer determinado tipo de falhas em determinado tipo de população, para que a gente possa promover equidade no desenvolvimento desses modelos com vários dados, mas que, sim, é preciso auditar. É preciso auditar o sistema, é preciso auditar os dados.
A transparência e explicabilidade, né? Então, muitos algoritmos são caixas pretas, como eu falei para vocês, do black box, né? E a explicação por que determinada decisão foi tomada não é apresentada. Então, você acredita ou você não acredita? Tá? Então, é melhor quando a gente tem algo explicável, né? Então, buscar uma inteligência artificial que explica que caminho ela usou para tomar a decisão, né? E especialmente para aquelas que afetam as vidas humanas, né? Profissionais de saúde precisam entender e confiar na tecnologia. A responsabilidade. Então, a IA ela pode dar um diagnóstico, mas quem vai ser responsável pelo diagnóstico? Você não pode dizer, foi a IA. Né? Então, você, como profissional, né, é o responsável por essa decisão. E existe uma série de regulamentações, enfim, desde sua formação para isso. Né? Definir marcos legais e éticos claros para a responsabilização, além de garantir essa supervisão, né, nessas decisões mais críticas, algo como a gente vê, por exemplo, na área de regulação. Desumanização do cuidado, né, então, essa automatização, né, de que você precisa em determinados tempos, mas que você não pode esquecer que você está lidando com um ser humano. Então, tem todo o cuidado associado, né, no atendimento desse ser humano, na questão de escuta, né, na questão também do acolhimento. Então, o sistema ele não vai fazer isso, ele não vai conseguir ainda, talvez, fazer isso, mas é importante que o profissional mantenha, né, esse foco no cuidado humano, né, mesmo utilizando a inteligência artificial como um suporte. Mas ele não pode ser o decisor, ou seja, a inteligência artificial não pode ser a decisora. O acesso desigual e a exclusão digital. Então, os sistemas baseados em inteligência artificial podem ampliar desigualdades, temos que ter cuidado com isso, não é? E, para assim, temos que projetar sistemas inclusivos, né, através das políticas públicas que garantem um acesso equitativo. Então, que todas as pessoas podem fazer acesso, né, daquele tipo de tecnologia, a exemplo da telefonia celular. Então, né, não é mais suficiente formar apenas quem sabe o que pensar, mas sim quem sabe como pensar diante da tecnologia. Então, às vezes, você tem um canhão para matar uma mosca. Eu não preciso daquilo tudo, né? E você tem que ter essa consciência. Bom, então, essa formação vai passar a integrar um pensamento crítico em relação à tecnologia, né? Então, faz uma análise tecnológica. O próprio relatório de estratégia de saúde digital nos coloca isso, né? Lançado pelo Ministério da Saúde em 2020. Então, ele já coloca essa previsão da integração de tecnologia dentro das questões infraestruturais e da formação do profissional. Depois, a compreensão básica dos fundamentos da inteligência artificial, o que é que baseia essa inteligência, o que é que baseia essa tecnologia, o que ela pode trazer de inovação para a minha prática profissional diária. Habilidades humanas ainda mais valorizadas, vocês passam a ter outros tipos de competências, né? Então, essa questão da empatia, da comunicação, das questões voltadas para a ética, né? Tudo que a inteligência artificial não vai te dar. Então, isso é você, no seu crescimento profissional, na sua busca pela sua formação. Depois, a capacidade de trabalhar em colaboração com sistemas. Ora, já trabalhamos com sistemas e temos que entender que eles nos auxiliam, né? Facilitam a execução de algumas das nossas atividades. E, por fim, o papel do profissional de saúde, então, não é competir com a inteligência artificial, mas sim garantir que esse tipo de tecnologia esteja presente na sua prática, sendo usada da forma mais humana e ética possível. Muito obrigada.